Fala pessoal, vamos dando continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação com Python. Esta é a segunda aula, onde vamos apresentar a ferramenta que será utilizada ao longo do curso para pôr a mão na massa e executar alguns exemplos. Para as demonstrações práticas do nosso curso, utilizaremos a ferramenta Google Colab, ou Colaboratory. Esta ferramenta online gratuita do Google permite escrever código Python no seu navegador sem exigir nenhuma configuração. Permite ainda acesso gratuito a GPUs e possibilita compartilhamento de forma simples. Os notebooks, como chamamos os arquivos criados neste tipo de ferramenta, permitem combinar código executável e textos em um só documento, além de imagens, HTML e muito mais. Quando você cria seus próprios notebooks no Colab, eles são armazenados na sua conta do Google Drive. É possível compartilhar os notebooks do Colab facilmente com colegas de trabalho ou amigos e permitir que eles façam comentários ou até editem o documento. Para acessar, basta pesquisar no Google o termo Google Colab e selecionamos o primeiro link. É importante também que você esteja logado em sua conta do Google para que consiga utilizar a ferramenta. Ao acessar o link do Google Colab, será exibida a seguinte tela. Clique na opção Novo Notebook, conforme indicado pela seta. Em seguida, teremos o nosso notebook criado. É possível alterar o título do nosso projeto clicando no próprio título aqui na parte superior esquerda. Vamos renomear para Exemplo 1. Como nosso primeiro exemplo, utilizaremos o clássico Olá Mundo para mostrar a função print, que conforme ensinado na aula anterior, irá imprimir uma mensagem de texto na tela. Após digitar o comando, como vimos anteriormente, há duas formas de executar o nosso programa. Tente pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e Enter e vamos ver o que acontece. Perceba que é exibido o resultado da nossa função, a mensagem Olá Mundo Python. Outra forma de executar é pressionando este ícone que fica no lado esquerdo da nossa linha de comando. Desta forma, vamos testar e executar alguns exemplos que foram mostrados na aula anterior. Primeiro vamos atribuir a variável a o valor 2 e logo abaixo determinamos que o valor de b será 3. Em seguida, podemos imprimir uma expressão simples com a função print. Então executamos e podemos ver que é impresso corretamente o resultado da nossa expressão. Em seguida, podemos executar uma comparação entre as duas variáveis criadas anteriormente, utilizando um operador lógico. Note que ao executar é retornado um valor booleano que indica que nossa comparação resulta em um valor falso, ou seja, A não é igual a B. Ainda nos exemplos de operadores lógicos, vamos comparar as variáveis A e B novamente, agora verificando se B é maior ou igual a A. Ao executar, temos como resultado o valor booleano true, que nos mostra que B é sim maior ou igual a A. Vamos agora aprender mais alguns conceitos relacionados a strings. As variáveis de tipo string suportam operações como fatiamento, concatenação e composição. Por fatiamento, podemos entender a capacidade de utilizar apenas uma parte de uma string, ou uma fatia. A concatenação nada mais é do que poder juntar duas ou mais strings em uma nova string. A composição é muito utilizada em mensagens que enviamos à tela e consiste em utilizar strings como modelos onde podemos inserir outras strings. O conteúdo de variáveis string podem ser somados, ou melhor, concatenados. Para concatenar duas strings, utilizamos o operador de adição. Assim, A, B mais C é igual a ABC. Um caso especial de concatenação é a repetição de uma string várias vezes. Para isso, utilizamos o operador de multiplicação, que é o asterisco. A vezes 3 é igual a AAA, com um asterisco substituindo o sinal de vezes. Quando falamos de composição, é interessante mencionar que juntar várias strings para construir uma mensagem nem sempre é prático. Por exemplo, exibir que João tem x anos, onde x é uma variável numérica. Usando a composição de strings do Python, podemos escrever de forma simples e clara. João tem %d, anos, %x, onde o símbolo de porcentagem foi utilizado para indicar a composição da string anterior com o conteúdo da variável x. O %d dentro da string é o que chamamos de marcador de posição. O marcador indica que naquela posição
estaremos colocando o valor inteiro, daí o porcentagem D. Python suporta diversas operações com marcadores. Veremos mais sobre marcadores em outros momentos. O fatiamento em Python é muito poderoso. Em nosso exemplo, podemos fatiar de forma a escrever apenas dois primeiros caracteres, A, B, utilizando como índice 0, 2. O fatiamento funciona com a utilização de dois pontos no índice da string. O número à esquerda dos dois pontos indica a posição de início da fatia e o da direita, o fim. Até agora, nossos programas trabalharam apenas com valores conhecidos, escritos no próprio programa através das nossas linhas de comando. No entanto, o melhor da programação é poder escrever a solução de um problema e aplicá-la várias vezes, principalmente no que diz respeito à interação com o usuário. Para isso, precisamos utilizar em nossos programas uma forma de permitir que novos valores sejam fornecidos pelo usuário durante sua execução, de modo que poderemos executá-los com valores diferentes sem alterar os programas em si. Chamamos de entrada de dados o momento em que nosso programa recebe dados ou valores por um dispositivo de entrada, como no teclado do computador, ou de um arquivo em disco. Para isso, contamos com a função input, que será utilizada para solicitar dados do usuário. Ela recebe um parâmetro, que é a mensagem a ser exibida, e retorna o valor digitado pelo usuário. Vamos ver como isso funciona na prática? Então vamos ver na prática os conceitos que acabamos de ver sobre strings e entrada de dados. Como vimos, é possível unir strings diferentes por meio de operadores matemáticos com o recurso de concatenação no Python. Em nosso exemplo, atribuímos a variável concatenação à string 1, 2, 3, somada à string 4, 5, 6, e então apresentamos utilizando a função print. Note que o resultado foi a combinação das duas strings. Em seguida, atribuímos à variável A o valor string bra e à variável B atribuímos o valor zil. Em seguida, criamos uma variável C, que irá receber a soma de A mais B, que por se tratarem de valores string, automaticamente são vistos pelo interpretador como uma função de concatenação. Então imprimimos a variável C utilizando a função print. Observe que o resultado, assim como no exemplo anterior, foi a concatenação das duas strings. Agora, observe este interessante recurso que mencionamos anteriormente. Em Python, é possível repetir uma string diversas vezes apenas multiplicando por um valor inteiro. Em nosso exemplo, criamos uma variável A que recebe o valor A multiplicado por 5. Como resultado, temos a variável A repetida 5 vezes. Agora, vamos entender melhor o conceito de composição, onde é possível exibir os valores de variáveis junto às mensagens escritas diretamente na função print. Então, vamos atribuir à variável nome o valor string João, e na variável bairro atribuímos o valor coroado. Então, com a função print, escrevemos a mensagem aluno, %S, mora no bairro, %S, onde os valores %S serão substituídos pelos valores das variáveis que indicamos logo em seguida. Veja o resultado. %S é utilizado para valores strings. Veja em nosso próximo exemplo a composição de uma frase com variáveis de valor string e inteiro. Então, atribuímos à variável idade o valor 3 e podemos então imprimir utilizando a função print. Note que a mensagem é exibida corretamente. Agora vamos falar um pouco sobre fatiamento. Observe o valor atribuído à variável onde S recebe as letras de A a J. Então, atribuímos à variável fatia 1 o trecho da string S que possui índices entre 0 e 5. Como podemos observar logo acima, iniciamos a contagem de índices a partir de 0. Note também que o valor do último índice indicado, neste caso o índice 5, não é exibido. Isso porque a função só exibirá os valores que possuem índices menores do que 5. Então podemos imprimir e verificar o resultado. O mesmo vale para o exemplo da variável fatia 2, que recebe o valor contido entre os índices 3 e 8 da variável fatia 2. Então podemos imprimir e verificar o resultado utilizando a função print. Por fim, vamos entender melhor como funciona a entrada de dados no nosso programa utilizando a função input. Então, criamos a variável x que receberá um valor de entrada através da função input e exibirá a mensagem: digite um número.
Note que ao tentar imprimir o resultado de uma expressão simples com a variável que acabamos de criar, é exibido um erro. Isso ocorre porque a função input, por padrão, reconhece os valores lidos como strings, independente de serem escritos números, o que, em nosso exemplo, impossibilitou a soma de um valor string com o valor inteiro 2. Para resolver, podemos converter automaticamente o valor lido em uma variável string. Para isso, utilizamos a função int e colocamos entre parênteses toda a função input. Note que agora, ao executarmos novamente, não é mais indicado um erro, e sim o resultado correto da nossa expressão. Finalmente, podemos fazer um teste onde utilizamos alguns conceitos vistos na aula de hoje. Criamos uma variável string aluno que irá receber o valor digitado pelo usuário. Em seguida, podemos imprimir uma mensagem composta, onde temos o texto da imagem e o valor da variável aluno em uma mesma exibição. Por enquanto, a entrada de dados ainda é um ponto frágil em nossos programas. Como não temos como prever o que o usuário vai digitar, temos que nos preparar para reconhecer os erros mais comuns. Neste primeiro momento, a entrada de dados é um pouco rústica, parando em caso de erro. Em outro momento, mais adiante, aprenderemos sobre exceções em Python e como tratar esse tipo de erro. Por enquanto, basta saber que não estamos validando a entrada dos dados e que nossos programas ainda são frágeis. Um exemplo muito comum que podemos citar é a entrada de letras no lugar de números. Em nosso exemplo, digitamos letras A, B, C, que não podem ser convertidas em um valor inteiro. Se tentarmos executar, o erro irá interromper a execução do nosso programa, exibindo a linha em que ocorreu e o nome do erro. Neste caso, o erro ocorreu na linha 2, onde era esperado um valor float e o valor inserido foi uma string. Outro exemplo é de um erro muito comum em países onde se usa a vírgula e não um ponto como separador entre a parte inteira e fracionária de um número. Em Python, você deve sempre digitar valores decimais, usando o ponto e não a vírgula como em português. Assim, 17,4 é um valor inválido, pois deveria ter sido digitado como 17.4. Existem recursos em Python que resolvem este problema, mas ainda é cedo para abordarmos o assunto. Então, para finalizarmos esta aula, vamos ver um exemplo sobre o último tópico apresentado, onde falamos sobre os erros comuns em entradas de dados. Então, iniciamos atribuindo uma entrada de string à variável nome. Em seguida, atribuímos a entrada de um valor inteiro para a variável idade. Vamos testar e formar um valor string no campo idade. Note que ao tentarmos imprimir, será retornado um erro. Então, vamos testar novamente, agora informando um valor com vírgula na variável saldo. Executamos a função print e vemos que também foi apresentado um erro. Para finalizarmos, vamos informar os tipos corretos nos campos. No campo nome, digitamos o valor string João. No campo idade, podemos informar o valor inteiro 20. E no campo saldo, informamos o valor float 50.5, agora com ponto no lugar da vírgula. Outra observação interessante é a questão do ponto 1f, que irá limitar as casas decimais a serem exibidas, mostrando apenas uma casa decimal. Se quisermos exibir mais casas, basta substituir o número 1 pelo número de casas que desejar. Por fim, executamos e vemos que a mensagem é exibida corretamente. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Para continuar aprendendo juntos, acompanhe a nossa próxima aula, onde abordaremos alguns conceitos bastante interessantes sobre condições, aplicando o que já vimos até agora de forma mais complexa, criando programas que vão levar o aprendizado a um próximo nível. Um abraço e até mais!